Aleluia. O Senhor quer falar conosco. Não dá vontade de parar de cantar, né, irmãos? Parece que o céu, como diz aquele hino, a gente não sabe se o céu desceu ou se a igreja subiu. Basta que fiquemos em espírito, que o Senhor fale conosco. Hoje eu quero falar sobre janelas. Janelas. Você tem janela lá na sua casa? Tem porta e tem janelas, né? A gente tem janela. E aí, quando chove e fica tudo fechado, aí você fala, ai, saiu um solzinho, aí você abre a janela para tirar aquele cheiro de mofo, né? E aí você abre a janela para entrar um ar bem gostoso de manhã, aquela brisa, e você deixa a janela aberta. E aí, que nem lá na casa da Val, lá, que tem aquele terrenão, aí as pessoas tocam fogo lá, né, Val? Aí corre a Val fechar todas as janelas, porque começa a entrar fumaça. E quem mora no sítio ou em lugar onde tem bichos, acaba fechando a janela também, porque pode entrar um bicho peçonhento, né? E hoje eu quero falar sobre janelas espirituais. Não é dessa janela física. Eu quero falar das janelas espirituais. E a nossa vida tem janelas. E eu quero falar da primeira janela que foi aberta na Bíblia, que está lá em Gênesis. Gênesis 8, 5 e 6. Agora eu tenho que usar óculos. Já passei dos 40. Oh, Jesus. Não chega nos 40. Gênesis 8, 5 e 6 diz assim. Aleluia. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Aleluia. Aqui foi a primeira janela que foi aberta. A janela da arca. E quando Deus falou para Noé, prepare uma arca, construa uma arca, Noé se tornou um apregoador da palavra do Senhor. Mas aqui o que é incrível é que Deus não fez uma arca para um homem só. Deus fez uma arca para uma família. Deus fez uma arca para uma família. Deus queria que todas as famílias fossem salvas. Mas nem todas as famílias quiseram entrar nessa arca. E eles abriram a janela. Ali eles abriram uma janela que se iniciava um novo tempo na vida de Abraão, de Noé. Às vezes eu troco os nomes também, irmão. É os 40. Aí Noé abriu lá. E estava ele, seus filhos e suas noras. Porque Deus sempre teve um projeto com a família. Deus, quando começou o Jardim do Éden, criou a família. E quando terminar Apocalipse, nós vamos terminar todos em família. Porque o projeto de Deus sempre foi a família. E eles abriram aquela janela e aí se dava o início do novo começo do mundo. Onde a família de Noé estava dentro da arca. E agora eles sairiam para começar tudo de novo. Para começar um novo tempo. Porque o juízo de Deus, ele veio. E a família de Noé estava dentro da arca protegida. E Deus hoje nos chama para entrarmos para a arca. Para entrarmos para o dia que o juízo chegará sobre a terra. Porque a palavra do Senhor diz, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando eles casavam, davam-se casamentos. Isso não queria dizer que era uma festa. Que eles estavam casando e festejando. Dizia que eles tinham tornado o casamento algo comum, onde se casava com um, se casava com outro, casava com um, casava com outro. É o que nós estamos vendo hoje, né, irmãos? Era assim. E o dia do juízo chegou. E agora eu quero falar de uma outra janela. E quando eu falo de janela, se trata de janela espiritual, entenda. Janelas espirituais. E ali Noé abriu aquela janela. E Deus quer que nós abramos uma janela, mas que a nossa família esteja junto conosco. Aleluia.
Vamos abrir agora em Josué. Josué, capítulo 2. Aleluia. A janela, ela dá acesso, como eu falei, né? Ela dá acesso ao sol, ela dá acesso ao ar, ela dá acesso à fumaça, ela dá acesso a um bicho que vai entrar ali. E a nossa janela espiritual. E existem janelas, irmãos, que são abertas para o céu. E tem janelas que são abertas para o inferno. Que as nossas janelas possam ser abertas para o céu nessa noite. Aleluia. E Josué 2,14 diz assim. Espera aí, irmãos. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciares este negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois, ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, teus irmãos e a toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Sabe de quem eu estou falando, irmãos? Da prostituta Raabe. A prostituta Raabe. E esses 2 espias que foram enviados por Josué, eles chegaram naquela cidade com uma notícia de juízo. Nós iremos destruir essa cidade. E ela os recebeu em casa. Então, a representação desses homens eram pessoas que levavam a palavra do juízo. E ela os recebeu em casa. Aleluia! E eles falaram assim: olha, você nos livrou. Porque quando eles foram lá para espiar a terra, ela recolheu eles para dentro de casa, ela escondeu eles, correndo risco, e ela ouviu tudo que eles estavam falando. E antes disso, ela falou assim: eu sei que vocês passaram o Mar Vermelho, eu sei de tudo que Deus tem feito por vocês. Eu acredito nessas palavras. Eu acredito nessas palavras. E ela acreditou naquilo que estava sendo dito naquele dia. Então eles falaram para ela: então você pega um fio, um cordão, e coloca nessa mesma janela por onde a gente desceu. Porque quando a gente chegar aqui, a gente vai olhar esse fio de escarlata, esse fio vermelho empendurado na sua janela. E todo mundo vai saber que aqui é a sua casa, Raabe. E ninguém vai tocar em você. Mas chama seu pai, chama sua mãe, chama seus irmãos, chama toda a sua família para dentro da casa. Porque aquele que estiver para fora vai morrer. E ela ouviu essa palavra. E ela creu
na palavra. E só ficará de pé uma casa de quem tem alguém que crê na palavra. Se tiver alguém que creia na palavra, não precisa ser toda a família. Se tiver se tiver uma Raabe, que vai ouvir a palavra e vai pegar o fio de escarlata, que significa o sangue de Jesus Cristo, e vai colocar na janela, aonde era para entrar o mal, onde era para entrar a destruição, ela colocou o fio de escarlata, significando, eu acredito na palavra. Aleluia! A casa que tiver a janela com o sangue de Cristo é a que ficará de pé. Aleluia! E eu falo que janelas são aberturas espirituais. Não quer dizer que você vai chegar na sua casa e vai pendurar um fio vermelho. Não é isso. É que você vai abrir a janela da sua casa para Cristo. A janela do seu coração, a janela da sua vida para Cristo. Aleluia. Irmãos, coloque a sua família na arca. E creia na palavra do Senhor. Coloque o sangue na janela. Aleluia. E Raabe, ela disse, eu creio. E por causa dela, toda a sua família foi salva. Raabe não era a prefeita de Jericó. Raabe não era a missionária de Jericó. Muito menos a pastora de Jericó. Ela era a prostituta de Jericó. Mas ela creu na palavra. E ela colocou toda a sua família para dentro. Ela colocou o sangue, o fio de escarlata representando o sangue de Jesus nas janelas da sua casa. E toda a sua família foi salva. Por causa de uma pessoa que creu. Que intercedeu por aqueles espias. Que trouxeram uma palavra de juízo sobre aquela cidade. Mas ali tinha uma prostituta, uma pecadora, que creu na palavra do Senhor. Não é o quanto estamos fazendo, como foi pregado aqui domingo, é no que estamos nos tornando. Porque isso mudou a vida de Raabe. E ela começou a fazer parte do povo de Deus de agora em diante. Porque o Senhor tem poder de transformar. E a gente olha às vezes para a nossa casa, para a nossa família. E a gente fala, ossos secos, vale de ossos secos. Quando Ezequiel chegou no vale de ossos secos, Deus disse, poderão viver por acaso esses ossos? Ele falou, Senhor, tu sabes, mas o Senhor sabe mesmo. O Senhor sabe mesmo. Então o Senhor disse, profetiza. E ele começou a profetizar. Ele abriu uma janela, profetizando aquilo que ainda ele não tinha visto. E aquilo começou a acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu falei que tem janelas que são janelas espirituais, que tem janelas para a vida e tem janela para a morte. Agora eu vou falar de uma janela para a morte. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando, aonde? Pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara,
E ofereceu Davi holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste. Delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui, irmãos, Davi, ele estava num ato assim, ele estava com as vestes reais, e a arca, ela representava a presença do Senhor, e ele estava levando aquela arca, e ele se despiu da roupa de rei, ele tirou a coroa, ele tirou, porque ele falou assim, e Davi, ele estava vivendo um período da vida dele, assim, muito na presença de Deus, e ele estava fazendo aquilo tanto com o coração dele, e ele tirou a coroa de rei, ele tirou as vestes reais, e ele veio pulando na frente da arca. E ele deu pão para o povo, ele deu vinho. E a hora que Mical olhou, ela falou: esse sem vergonha, desse jeito, pulando, se aparecendo para as mulheres. Que sem vergonha. Seu sem vergonha. Aqui não está escrito nessas palavras, mas foi o que ela disse. Ela olhou pela janela, ela falou: seu sem vergonha, não tem vergonha, pulando na frente da arca. Você é um rei, você tinha que estar no seu lugar. E começou a falar. Você vê o perigo de uma janela aberta para o mal? Das palavras que muitas vezes nós proferimos na nossa própria boca. E olhamos, às vezes, para o marido, olhamos para o filho e falamos. E profetizamos sobre a vida deles. E Mical falava: seu sem vergonha. E Davi estava adorando ao Senhor. Davi estava numa atitude. Quantas vezes já fizemos isso? Quantas vezes já fizemos isso? São janelas que abrimos para a morte. E ela não gerou filhos. E um dia, Davi era honrado, estava fazendo aquilo com todo o seu coração. Aí um dia, aquilo se cumpriu. Davi, era para ele ir com os reis na guerra. Davi resolveu ficar em casa. Porque era tempo de guerra. E Davi teria que ir para a guerra. Então Davi vai para uma janela. E aquilo que ela falou, agora se cumpriu. Agora ele se tornou um sem vergonha, que abriu a janela e vê Betseba. Você entende que a janela aberta tem poder para a vida e para a morte? Em Provérbios diz: escolhe, pois, a vida e não a morte. Quantas vezes temos escolhido a morte com nossas próprias palavras, com as próprias atitudes nossas, mas que hoje nós possamos fechar essa janela da morte e abrir para a vida. E aí, lá em Provérbios 18, 21 diz assim, ó. Provérbios 18, 21. Preste atenção no que está dizendo aqui, irmãos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua,
e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vou ler mais uma vez. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ó Senhor, a semente, lá diz da parábola do semeador, o semeador saiu a semear. E quando você vai jogando semente, uma hora essa semente vai dar fruto. E nós mesmos vamos comer desse fruto. Que nós possamos semear frutos de bênção e não de maldição. Porque diz aqui que o poder está na nossa língua. De proferir bênção ou maldição. Mas se por acaso nós proferimos um dia, que essa maldição seja quebrada hoje, em nome de Jesus. Porque quem aqui nunca proferiu algo? Ou contra um filho, ou contra um neto, ou contra o esposo, ou contra a esposa. Mas há um sangue que nós podemos hoje colocar na nossa janela e dizer: Senhor, eu falei, mas a tua palavra é muito maior do que aquilo que eu falei. Porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que agora não andam mais segundo a carne, mas sim no Espírito. E aquilo que ele falou, que a Mical falou, se cumpriu. E quantas coisas aconteceram conosco porque nós um dia proferimos aquilo. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Deus é pela família. Deus não é pela separação. Sabe aquela pessoa que você conheceu e você amou um dia? É ela que você vai entrar na arca. É ela que você vai recolher para sua casa, como Rabi fez. E o Senhor quer restaurar casamentos aqui nessa noite. Pessoas que têm dormido até um separado do outro. O Senhor quer trazer de volta o amor sobre você. Fale: Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, que se um dia eu profetizei, hoje eu profetizo que o meu lar, mesmo eu tendo sido como Raabe, mas eu acredito na palavra daqueles homens que foram falar ali. E hoje eu estou falando para você que o sangue de Jesus pode cercar essa janela da sua casa. Porque o plano de Jesus não é só para você. O plano de Jesus é para toda a sua casa e para toda a sua família. E quando um se levanta como intercessor, quando um coloca o fio de escarlata na janela, quando um profetiza, um exército inteiro se levanta. Porque o poder não está na pessoa, o poder está na palavra do Senhor. Então, palavras são portais. Que nessa noite portais do céu sejam abertos. Que os céus que estão fechados se abram. E que o seu reino venha se mover sobre este lugar. E tudo que nós estamos carregando sobre as nossas vidas, possa nessa noite ser limpo o nosso coração. Deus possa arrancar as palavras que foram ditas. As palavras que professamos, a palavra que falamos na hora da raiva, na hora da ira. E agora eu quero falar mais de uma janela. Daniel 6:10. Aleluia. Oh Deus. Daniel 6:10. Daniel, pois, sobre que a escritura estava assinada, entrou em sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia. Aqui, Daniel estava cativo na Babilônia. E ele tinha um costume de 3 vezes ao dia abrir a janela e orar para o lado de Jerusalém. E ele tinha 3 discípulos dele: Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens, eles estavam ali na Babilônia, eles escolheram não se corromper. Vocês conhecem a história. E chegou o dia da fornalha. E chegou o dia da cova dos leões. Mas tinha um que 3 vezes ao dia abria sua janela, a janela, para o lado de Jerusalém, e clamava ao Senhor. E tinha saído o decreto do rei. Porque assim, irmãos, o inimigo, ele tenta achar uma brecha na sua vida. Aquilo que é a sua fraqueza. Aquilo que... E Daniel, o inimigo procurou todo tipo de coisa. Uma acusação, algum erro, mas não achou nada nele. A única coisa que ele fazia era orar. Então, o inimigo falou assim: então vamos fazer um decreto que ninguém peça nada a outra pessoa que não seja o rei. E aí eles conseguiram fazer aquilo que eles tinham planejado. Que era que aquele que fosse pego orando seria jogado na cova dos leões. Mas aqui diz que mesmo com um decreto, Daniel não mudou o seu costume. Porque não é um decreto que muda aquilo que você tem dentro do seu coração. Aquele propósito que você tem dentro de você. E ele corria o risco de ser lançado na cova dos leões. Mas o que ele fez? Ele manteve a mesma postura. Porque ele entendia que ele tinha que fazer isso. E tem coisas que nós temos que entender. Que nós temos que mudar pensamentos, nós temos que fazer muitas coisas. E cada um sabe aquilo que é a sua fraqueza. E é nessa questão que você tem que continuar orando, para que o Senhor te transforme. Se você é muito brava, Deus te transformar em uma pessoa mais calma. Se você fala muito, Deus te transformar em uma pessoa que fale menos. Se você fala muito pouco, é Deus quem sabe aquilo que precisa ser mudado. Só que isso não evitou nem cova e nem fornalha. Mas houve um grande livramento do Senhor. Então é isso que o Senhor quer. Que a gente entenda que propósitos têm que ser cumpridos na nossa vida. Mas há um processo. Tem fornalha, tem cova. Mas aquele que permanece passa por tudo isso. Porque existe o quarto homem, né? Existe um quarto homem, aquele que é semelhante ao Filho dos homens. E Nabucodonosor que disse: eu vejo 4. Ele viu e teve que confessar. E um é semelhante ao Filho dos homens. É um Deus que está ali. E nós sabemos que era Jesus Cristo que estava ali andando naquela fornalha. Porque quando você se dispõe a ser um intercessor, irmãos, ninguém sabe, ninguém vê, não aparece, mas está de joelhos dobrados, buscando, intercedendo pela sua casa, pela sua família, que isso é um projeto de Deus. E isso de abrir a janela para o lado de Jerusalém, quem tinha falado disso, vocês sabem, irmãos? Salomão. Salomão, ele falou: toda vez que alguém errar, que o povo pecar, que o povo transgredir as leis do Senhor, que alguém andar errado, e alguém no povo se lembrar do Senhor, e abrir a sua janela para o lado de Jerusalém, o Senhor ouvirá, o Senhor responderá, o Senhor transformará.
Salomão disse isso. E Daniel sabia do que Salomão tinha falado. Raabe sabia do que Deus tinha falado. Noé sabia do que Deus tinha falado. Então não adianta, irmãos, você vir em segunda, terça, quarta, quinta, sexta e você não pôr em prática nada do que está sendo dito aqui. Quando aqueles espias chegaram lá na casa de Raabe, ela falou: entra logo, fala o que vai acontecer, porque eu já tenho ouvido o que Deus tem feito por vocês, eu acredito na palavra. Aí eles falaram: coloca o cordão. Eu vou fazer logo, eu vou colocar o cordão. Ela acreditou naquilo que estava sendo dito e ela colocou em prática. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E vem também nós praticarmos aquilo que foi falado. Aleluia. E aí eu termino com o que diz. Quando Salomão, ele fala sobre essa janela. E ele faz essa oração. Que janelas sejam abertas nessa noite aqui. Nós não vamos olhar para Jerusalém, mas nós vamos olhar para Jerusalém celestial. Nós vamos olhar para Jerusalém celestial. E se você, por algum motivo, ao longo desses anos, você falou palavras e profetizou sobre a vida do seu marido, do seu filho, seja de quem for, você vai olhar para Jerusalém agora. Você vai olhar para Jerusalém celestial agora. E você vai abrir uma janela nos céus, uma janela de perdão, uma janela de comprometimento com a Bíblia. Porque Deus não quer que você vá sozinho para a arca. Deus quer que toda a sua família vá com você. E se você se levantar hoje como intercessor, como Daniel, abria a sua janela e clamava ao Senhor. Ele não ia falar para o rei, ele não ia falar para o prefeito, ele não ia reclamar os seus direitos na internet, ele não ia falar o que ele achava lá no Facebook, nem em lugar nenhum. Ele ia falar com Deus. E aí, foi aqui, que Salomão fala. 2 Crônicas 7:14. E eu declaro essa palavra sobre nós nessa noite. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Se coloque em pé agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, muitas vezes nós abrimos janelas com palavras, Senhor. Janelas de morte. Demos vereditos para pessoas. Declaramos: esse é um perdido. Declaramos: esse não tem jeito. Falamos de filhos. Falamos de pais. Falamos de nossa própria família. Mas a tua palavra diz, Senhor, que se o teu povo se humilhar, nós nos humilhamos agora. Eu me humilho, Senhor, porque a minha justiça para ti é como trapo de imundícia.
tua justiça sim é verdadeira. Como trapos que enrolavam mendigos, leprosos, isso é a minha justiça, Senhor. Mas a tua palavra diz que se eu me humilhar, orar e buscar a sua face, e se eu me converter dos meus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os meus pecados e sarará a terra. Ah, Senhor, se eu falei, eu peço perdão, Senhor, eu peço perdão. Eu peço perdão por ter julgado as pessoas. Perdoa-nos, Senhor. Queremos abrir uma porta, Senhor, uma janela para Jerusalém celestial. Ah, Senhor, que seja abertas janelas aqui, Senhor, de cura, de restauração. Que palavras que foram ditas, Senhor, por ciúmes, por inveja, por porfia, sejam quebradas, sejam destruídas. Maldições da família sejam quebradas agora em nome de Jesus. Traz um amor de volta do marido pela esposa e da esposa pelo marido. Traz de volta, Senhor. Traz de volta o amor. Restaura o lar. Restaura a família, Senhor. Queremos ir para a arca, Senhor. Queremos atar, Senhor Jesus, o fio de escarlata na nossa janela. Não queremos mais profetizar maldição, mas queremos profetizar a bênção do Senhor sobre a nossa família, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos, sobre as gerações vindouras. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Pai. Aleluia. Perdoa quando nós dissemos que nunca iremos perdoar. Porque a tua palavra diz: perdoe aquele que vos tem ofendido. Que isso seja uma realidade hoje, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, sopra sobre este lugar. Sopra sobre este lugar, Senhor. Que as janelas que são fechadas no reino espiritual seja aberto agora. Seja aberta. Janelas no reino espiritual. Seja aberto. Janelas de cura, janelas de restauração. Ossos secos, voltem à vida. Voltem à vida. Nervos, ossos, voltem à vida. Eu profetizo, família, volte à vida, em nome de Jesus Cristo. Levanta uma geração, Senhor. Levanta uma geração liberta, curada, transformada, onde filhos e pais, Senhor Jesus, servirão ao Senhor juntos. Servirão ao Senhor junto. Nós queremos ir para a arca. Nós queremos a salvação da nossa casa, da nossa família. É um cordão vermelho atado nas janelas. Um cordão vermelho atado nas janelas. Limpa nossos lábios. Purifica, Senhor. Purifica. Oh, Senhor, pega a tenaz, Senhor, brasa viva, põe no nosso lábio. Queremos profetizar bênção e não maldição. E não mais maldição. Glória seja dada a teu nome.